E aí, meus lindos, minhas lindas, meus fofos, minhas fofas, professor Amauri de Biologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica das populações, entendeu? Os fatores que influenciam na vida dos indivíduos que compõem um ecossistema, né? Na nossa vida também, por que não? Então vamos acompanhar nossa videoaula hoje. Vou fazer o possível para tentar uma por semana. Porque eu vou ser sincero, não tenho gostado muito das aulas do Centro de Mídias, tá? E aí, espero que eu consiga ajudar um pouquinho mais vocês, ok? Quais serão os assuntos que nós vamos tratar? O conceito da dinâmica das populações e a questão do potencial reprodutivo e a resiliência criada pelo ambiente. Lembrando que, gente, a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, ok? Que convivem num determinado momento histórico em um determinado espaço geográfico. Então, quando eu estou falando de população, eu falo de uma espécie. Por exemplo, a espécie humana, espécie dos pombos, de cachorros, de gato. Cada espécie compõe uma população. Tá? Então, a diferença entre população e comunidade é que a população ela refere-se apenas aos indivíduos da mesma espécie. A comunidade refere-se aos indivíduos de todas as espécies. Então, na nossa cidade, nós vivemos nós, cachorros, gatos, papagaio, periquito, planta, mato, tudo isso compõe a comunidade, tá? Dando aí alguns exemplos da população em momentos históricos, vamos usar a cidade de São Paulo, né? A maior cidade do hemisfério sul, que em 1920 contava com aproximadamente 579.033 habitantes, tá? E hoje em 2020 bate aí quase na casa de 12 milhões, tá? Em 2020 a estimativa era de uma população de 11 milhões 870 mil pessoas mais ou menos, ou seja, são quase 20 vezes mais aí, né? É gente pra caramba, 18 vezes mais ou menos. Um outro exemplo é a população indígena no Brasil, né? Que em 1500 nós tínhamos aproximadamente, vivendo em território brasileiro, 3 milhões de índios. Olha só como, comparado com a cidade de São Paulo, que hoje tem quase 12 milhões, o Brasil inteiro tinha 3 milhões de indígenas, separados em 1.000 povos diferentes. Tá? Já hoje, em 2020, esse número caiu bastante, na casa ali, de acordo com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, nós temos hoje 896.917 indígenas de 305 povos diferentes. Só uma curiosidade é que mais de 500 mil desses indígenas vivem em regiões urbanas, em cidades, e os demais vivem ainda em espaços próprios. E o que é a dinâmica das populações, gente? É uma parte da ecologia que ela visa compreender as variações na quantidade de indivíduos de uma espécie, tá? E o que pode interferir, tanto positivo quanto negativo, para essas espécies ficarem ou não naquele ambiente. Lembra que eu usei do exemplo da cidade de São Paulo, né? Que nós tínhamos ali, voltando à imagem anterior, ó, nós tínhamos aí 580 mil pessoas, hoje temos na casa de quase 12 milhões, então óbvio, nós temos condições que favorecem a multiplicação, o aumento da população humana na cidade de São Paulo. Esse número de 11 milhões ele já está estagnado há algum tempo. Tá? Se vocês tiverem a curiosidade de procurar a evolução do número de novos indivíduos em São Paulo, já tem algum tempo que esse número ele está mantendo estável. Aí nós vamos falar daqui a pouco por que dessa estabilidade. Tá? Quando nós estudamos a dinâmica das populações, a gente observa a densidade populacional, ou seja, quantas pessoas, ou animais, ou plantas, aí vai depender de qual espécie nós estamos falando, tá? Então, a densidade é quanto de indivíduos existe dentro de um determinado espaço, ok? E
E hoje, gente, deixa eu trazer essa imagem para frente aqui para melhorar a visualização. Olha só. Por que é importante saber disso? Hoje, em tempos de pandemia, fala-se muito em distanciamento social, né? Aí tem gente que pergunta, poxa, mas por que não está tendo aula? Nós precisamos hoje manter um distanciamento mínimo de 2 metros de uma pessoa para outra, tá? Na nossa sala de aula, se a gente pega o exemplo da nossa sala de aula, nós vamos ver que... Peguei um exemplo aí para nós, que uma sala de aula tem aproximadamente 49 metros quadrados. Considerando que nós temos ali aproximadamente 40 alunos em sala, né? Qual é a densidade populacional de cada sala? É uma conta bem simples. Você pega o número de indivíduos e divide pelo tamanho do ambiente. Esse tamanho pode ser em metros quadrados, que é o caso da nossa sala, ou volume total. Por exemplo, se eu estiver querendo calcular quantas bactérias existem dentro de um copo com água, por exemplo. Aí eu uso o volume, tá? Pois bem, se nós temos 40 alunos dentro da sala de aula, num espaço de 49 metros quadrados, quanto será essa conta? Qual será a densidade? É só dividir, tá? 40 por 49. E fazendo essa divisão, olha aí que nós temos a densidade populacional na sala de aula é de 0,816 aluno por metro quadrado, tá? O que significa que aqueles 2 metros que eu tenho que manter de distanciamento social, olha, presta bem atenção nisso. Eu tenho que manter 2 metros de distanciamento social para lá, para minha esquerda, 2 metros para minha direita, 2 metros para frente, 2 metros para trás. 2 com 2, 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, dentro dos 16 metros, nós vamos ter ali, pelo menos, se cada aluno 0,8, pelo menos uns 10 alunos. Tá? É sério, é um espaço muito grande. Então é por isso que as escolas estão sem aula, tá bom? O correto é que esse número fosse de 0,5 por metro quadrado, ainda assim vai estar bem pertinho do outro, tá, gente? Bom, continuando. Então a gente já falou um pouquinho sobre densidade populacional, ou seja, quantas pessoas existem dentro de um espaço. E agora vamos entender o que altera a dinâmica das populações. O que faz com que as populações aumentem naquele ambiente ou diminuam, tá? Por que subiu tanto o número de pessoas na cidade de São Paulo? Por que caiu tanto o número de índios no Brasil? Alguns fatores vão alterar. Primeiro, imigração, ou seja, aqueles indivíduos que chegam de fora para dentro da nossa cidade. Emigração, as pessoas que estão saindo da nossa cidade, tá? Natalidade, crianças que nascem todos os anos, e a mortalidade, as pessoas que morrem. Então, isso tanto altera para cima quanto para baixo. Ou seja, imigração, chegou gente, sobe o número de indivíduos. Nasceu mais gente, sobe o número de indivíduos. A pessoa emigrou ou morreu, diminui a quantidade de indivíduos, ok? Então a população, quando que ela vai estar em equilíbrio, ou seja, lembra dos 11 milhões e 869 mil? 12 milhões? Por que está estagnado em São Paulo há alguns anos? Porque existe a questão da imigração e migração, emigração. Pessoas entrando e saindo, pessoas nascendo e morrendo, tá? Isso mantém um equilíbrio. Então, se nasce mais gente, chega mais gente, a população aumenta. Se nasce menos gente ou se morre mais gente, e as pessoas mudam, diminui a população, ok? Bom, vamos pegar de exemplo, para a gente entender melhor o que eu falei antes, uma cidade, um bairro, que tenha 10 mil habitantes, ok? Em 2020. Durante o ano de 2020, nasceram 800 bebês e chegaram 200 imigrantes, 200 novos moradores. Então você imagina, bom, tinha 10 mil, nasceram 800 bebês, daram 200 pessoas,
Portanto, em 2021, a população desse bairro vai ser de 21 mil pessoas. Mas lembra que pessoas morrem e saem, né, emigram? Pois bem, vamos imaginar que nesse mesmo bairro, durante o ano de 2020, 750 pessoas morreram e outras 250 mudaram-se, saíram daquele bairro. Ou seja, uma redução de 1.000 pessoas. Fazendo o balanço, então, nasceram 800, chegaram 200, 1.000, mais 1.000. Morreram 750, saíram 250, menos 1.000. Veja, em 2021, a população mantém estável em 10 mil pessoas. Tá? Agora, se nasce mais ou chega mais, a população sobe. Ou ao contrário, se morrem mais pessoas do que nascem, tá? Por exemplo, nascem 800 bebês, morrem 1.000 pessoas, essa população vai diminuindo, ok? Pois bem, gente. Então, isso é o controle populacional, tá? O equilíbrio. Existe uma questão dentro da dinâmica das populações que é uma coisa chamada de potencial biótico. O que é isso? É a capacidade que os seres vivos têm de se reproduzir, né? De gerar novos descendentes. Então, nós seres humanos podemos ter filhos, nossos cachorros podem ter cachorrinhos, nossos gatos podem ter gatinhos, e por aí vai. E se a gente imaginar, se a gente pudesse ignorar a mortalidade e a saída das pessoas daquele ambiente, presta atenção nesse gráfico que eu coloquei aqui, ó. Essa curva exponencial de multiplicação. Olha como ela vai subindo de forma assustadora, tá? De forma, olha só, bem rápida. Esse gráfico, a propósito, tem sido muito mostrado nos casos do coronavírus, né, na televisão, porque os casos no Brasil ainda estão subindo, tá? Por isso a importância do isolamento social. Mas, embora as populações possam se multiplicar em tese infinitamente, existem fatores que bloqueiam esse crescimento. E o nome disso é resistência ambiental. Por quê? Dentro de um ambiente, aquelas pessoas que estão se reproduzindo, elas não vão estar ali livres, né, de, de coisas que vão atrapalhar no desenvolvimento delas. Vai ter um limite de espaço, vai ter um limite de recursos, como alimento e água, um limite de gás para respirar, inclusive, óbvio, né? Embora isso seja bem mais raro, mas é importante considerar. Então, dentro de uma cidade, eu tenho um número X de pessoas que podem mudar para lá, morar ali. Se tem muita gente, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar espaço. Portanto, aquela população que tinha um potencial de crescimento praticamente infinito vai encontrar resistência. E aí, ao encontrar resistência, a gente observa esse gráfico aqui. Olha só. Então, lembra que eu falei do crescimento exponencial, a linha preta? Só que esse crescimento exponencial, ele encontra a resistência do ambiente, tá? Que é essa parte verde mais escurinha. Portanto, aquela curva de potencial biótico, encontrando resistência do ambiente, eu tenho aqui a linha vermelha, ó, curva de crescimento real. Por quê? Eu lembro que tem nessa linha aqui, eu estava desconsiderando casos de mortes e mudanças. Já na linha vermelha, eu considero o número de pessoas que morrem, que nascem e morrem, que chegam e vão embora, até que eu alcanço aqui, ó, um limiar, um topo, um limite que aquele ambiente consegue manter as pessoas. Então, quando nós alcançamos esse limite, existe ainda um crescimento pequeno, mas percebam que acaba esse crescimento e aí nós temos então o que? Uma queda, um crescimento, uma queda. Isso é natural. Então, aquele ambiente vai estar estável. Em determinados momentos com um pouquinho mais de gente, em determinados um pouquinho menos, mas estagnado, porque o ambiente não suporta muito mais, ok? Gente, espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo
como sempre, eu vou deixar disponível no YouTube, né? Para que vocês possam acompanhar, rever quando preciso, tá bom? Me procurem nos grupos de WhatsApp das salas. Quem não tiver, pede para entrar. Eu também criei uma página no Facebook, tá? Como facebook.com/CMSP Amauri, CMSP por causa do Centro de Mídia São Paulo. Vocês também podem procurar lá como Professor Amauri, tá? Vai estar minha cara feia lá. Esses gráficos, pessoal, eu encontrei lá no site do Globo.com, falando um pouquinho sobre ecologia e dinâmica das populações, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho e me procurem se tiver dúvida, tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.